Vou chamar o Pedro Venceslau novamente. Ele chega com uma apuração importante, porque, Pedro, a gente viu que o deputado Eduardo Bolsonaro, no meio dessas agendas que ele tem feito em Washington, ele gravou um vídeo, assim, com uma afirmação bastante contundente em relação à postura do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que muita gente que soou como uma espécie de ameaça, só que isso está repercutindo talvez não tão bem lá no Congresso, né? E teve também uma entrevista que Eduardo Bolsonaro concedeu à BBC um pouco antes de entrar na Casa Branca, em Washington. Estava até já de terno, preparado para conversar com as autoridades americanas, o que é um símbolo importante na semiótica explica. E nessa entrevista ele disse o seguinte: vou até as últimas consequências para tirar esse psicopata do poder, e se no futuro nada for feito, talvez a gente também tenha Hugo Motta e Davi Alcolumbre figurando nessa posição. E encerrou dizendo: eles estão no radar. Então, ou seja, uma ameaça mais do que direta aos dois parlamentares no Senado e na Câmara que têm o poder de colocar ou não em pauta os projetos bolsonaristas. Não funcionou. Hugo Motta já respondeu na mesma moeda, depois numa entrevista que concedeu à Globo News, dizendo que não liga para a lei Magnitsky, que não vê clima para anistiar, nesse momento, os envolvidos no 8 de janeiro, e disse ainda que não negocia a presidência. Em caráter reservado, na verdade, os aliados do Hugo Motta é que dizem que ele não liga para a lei Magnitsky. E esses aliados do Hugo Motta com os quais eu conversei, e também algumas pessoas próximas, disseram exatamente isso. Quanto mais sobem o tom e ameaçam o presidente da casa, mais ele se afasta das agendas bolsonaristas. Porque qualquer movimento contrário, qualquer movimento no sentido de contemplar os bolsonaristas, seria uma leitura de que ele estaria acuado. E aí eu conversei então com dois bolsonaristas muito próximos a Eduardo Bolsonaro, que têm cargos de relevância no Congresso Nacional e pediram reserva, obviamente, e os dois me disseram fizeram a seguinte reflexão. Primeiro, um deles me contou que telefonou para Eduardo Bolsonaro, esse parlamentar tem canal direto com Eduardo nos Estados Unidos, atuando ali como bombeiro, pedindo para Eduardo não partir para cima, não ir para a ofensiva contra Hugo Motta e Davi Alcolumbre, porque para quem está no jogo político, para quem está atuando nos bastidores, articulando na Câmara dos Deputados, isso, abre aspas, em off, né? Mais atrapalha do que ajuda. Essa fonte diz ainda que não há necessidade de Eduardo ficar ameaçando nas redes sociais os presidentes e também em entrevistas os presidentes das duas casas, porque isso causa o efeito contrário e só dificulta e obstrui a articulação política no Congresso Nacional. Eduardo Bolsonaro escutou e não respondeu, não prometeu se iria baixar o tom ou não, mas deixou claro ali que ele pode também tentar articular com a Casa Branca sanções para esses dois parlamentares. E já vinha causando um certo desgaste entre os bolsonaristas essa posição do Eduardo Bolsonaro, que muitas vezes ultrapassa um pouco o limite do discurso e parte para ameaça e, em alguns momentos, criando esse constrangimento. Então, para concluir, essa fonte também me disse o seguinte, que compreende a posição de Eduardo Bolsonaro, ele é um filho que está desesperado, tentando ajudar o pai, mas que ele tem que ter um pouco de inteligência política nesse momento e atuar em alinhamento, em linha com as estratégias aqui no Brasil, porque senão fica parecendo que ele está contando vantagem.